Canaã. Canaã, de todas as terras do planeta, era e é a terra mais desejada, a terra mais cobiçada. Era o território no nosso planeta que todo mundo desejava. Isso bem antes de Cristo. Quando ainda em Canaã era só terra e não tinha Jerusalém. Mas Canaã já era o lugar que Deus tinha prometido dar ao seu povo. Canaã era um lugar de vales férteis, de paisagem estonteante. A Bíblia fala que lá, nenhum homem, a não ser aqueles que habitaram lá, ninguém tinha visto ainda, pelo menos eu tento imaginar, cachos de uva que precisam de 2 homens para carregar. Vocês já pensaram? Confraternização do povo da igreja, quando aparece uma bandejinha de uva, dá guerra. Dá guerra. Dá ou não dá? Dá. Eu não sei aí na sua casa. Mas imagina, um lugar onde tudo nasce, a fruta é doce, é farto. Por isso que a Bíblia usa a expressão, lá é uma terra que mana leite e mel. Canaã. Canaã era esse lugar. E eu sei que teve um momento em Gênesis 12, 7, que Deus chega para Abraão e fala assim, olha, eu vou dar para a sua descendência essa terra. Vocês serão benditos nessa terra. Essa terra vai ser de vocês. 700 anos depois, tem um general que está entrando nessa terra. Ele se chama Josué. Josué está entrando nessa terra e no versículo 5 do capítulo 1, o que é dito para Josué é assim, vai tranquilo, vai nessa tua força, porque eu nunca me esquecerei de você e eu nunca te abandonarei. Essa terra que eles estão entrando é a terra de Canaã, que há 700 anos Deus havia dito para Abraão, eu vou dar para vocês. Nessa terra eu vou formar o meu povo. Porque a nação de Israel é um povo que Deus, ele interfere na história e ele fala, eu vou formar aqui o meu povo. E ali, Deus está falando com Josué, que é o cara que está assumindo aquela missão, porque Moisés morreu. O grande líder Moisés tinha morrido. Então Josué ele vai entrar na terra. Ele está entrando na terra. E ele é um general, não se esquece. Josué é um general daqueles assim, 5 estrelas, 10 estrelas. Josué, quando ele está entrando e liderando o povo, tem mais ou menos 40 mil soldados que bate continência, que fica em posição de sentido, que dão honras para ele quando ele passa. Mais ou menos 2 milhões de pessoas, de povo, admiram, respeitam, reverenciam Josué. Porque Josué é esse cara, é o cara que não perdeu batalhas, é o cara que foi fiel a Moisés, é o cara que Moisés pedia, ele ia lá e fazia e cumpria a missão, e agora a missão fica para ele. Moisés morreu, Josué vai liderar a entrada. Deus deu a terra, mas tem um trabalho, você tem que entrar e conquistar. Por isso, no capítulo 1, lá no versículo 5, vem essa expressão de Deus. Eu não abandonarei vocês, eu não me esquecerei de vocês. Ora, o cara vai entrar e ele tem que guerrear e conquistar reis e exércitos. Todos os estudiosos da Bíblia concordam que todos os povos que moravam em Canaã eram, cada povo que tinha lá, cada rei que tinha lá, com seus exércitos particulares, eram exércitos mais numerosos e mais poderosos em armas e recursos, todos. O exército que Josué liderava, não se esquece, eles vêm de 40 anos caminhando pelo deserto. Não é um povo de guerra, mas é um povo que tem como seu general absoluto o Senhor da guerra, aquele que não conhece derrota.
E eles estão entrando. Aí esse general que eu estou falando para você, que é poderoso, respeitado, se vai ter batalha, você imagina que deveria vir instruções de guerra e estratégias de guerra. Mas aí no capítulo 1, no versículo 8, vem a grande instrução que Josué não poderia esquecer. Ele ouve de Deus assim: não te apartes da tua boca o livro desta lei. Medita de dia e de noite no livro desta lei. Porque eu serei contigo. E aí o versículo 9, então eu não estou te mandando, então tem bom ânimo, tem coragem e vai. Porque onde a planta dos teus pés pisar, eu serei contigo. Amém? Então esse cara, ele está entrando, e Deus está preparando ele, e a ordem para um general é o seguinte: Josué, guarda os meus mandamentos, obedece os meus mandamentos, porque você sozinho não é nada, mas se você me honrar, eu garanto a batalha. É isso que ele está ouvindo. Quando chega no capítulo 5, versículo 14, Josué, ele tem uma visão, que é uma visão sobrenatural. Ali diz nesse trecho que o capitão dos exércitos do Senhor apareceu para Josué. E aí o versículo 14 do capítulo 5, diz que Josué se prostra e adora. Existem várias interpretações sobre quem era este ser, mas eu fecho com uma, porque é a única para mim que faz sentido. Ali era a visão, a manifestação do Cristo pré-encarnado antes da encarnação. Por quê? Muita gente acha que era um anjo. Só que anjos na Bíblia não recebem adoração, não aceitam adoração. E aquele ser aceita. Tanto é que no versículo seguinte, este ser que se apresenta como capitão dos exércitos do Senhor vai dizer para Josué: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. A gente chega no capítulo 12 e vai ali até o final, versículo 24, a partir do 9, existe uma lista com 31 reis que Josué e seu exército derrotaram pela força e pela presença de Deus. Isso é incrível, isso é incrível. Então Josué, ele está entrando, ele está conquistando, e ali no capítulo 12 é o final das batalhas, ele conquistou. E aí a gente chega no que eu chamo, no que eu considero o centro do livro. É o capítulo 21. E eu vou ler para você os 3 últimos versos do capítulo 21. Olha o que eles dizem aqui para a gente. 43, 44 e 45, em nome de Jesus. E o Senhor deu a Israel toda a terra que jurou dar aos seus pais, e eles a possuíram e nela habitaram. Se você não prestou atenção, eu quero que você preste atenção. O Senhor deu a Israel toda a terra que Ele prometeu dar aos seus pais. O Espírito Santo, através do autor, vai repetir a mesma coisa no versículo 44. Olha o que ele vai dizer. E o Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que prometeu aos seus pais, e diante deles não ficou de pé nenhum homem de todos os seus inimigos. O Senhor entregou todos os seus inimigos na sua mão. Olha como ele fecha no 45. Nada falhou de toda coisa boa que o Senhor havia prometido à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Por 3 vezes. Por 3 vezes, Deus está falando: eu prometo e eu cumpro. Eu prometi e eu fiz. Josué, vocês entraram. 31 reis se submeteram, foram derrotados, porque eu prometi, eu estava com vocês, e porque você, Josué,
você honrou a aliança, o pacto, você obedeceu, você guardou os meus mandamentos. Portanto, eu fui com vocês, eu sou com vocês, eu estou com vocês. Bom, aí a gente caminha para o último capítulo. No último capítulo, a gente chega no clímax do livro. Josué, ele está perto de 110 anos de idade. Josué, no último capítulo, tem mais ou menos 30 anos que se passaram do primeiro capítulo. Eles tiveram muitas batalhas para conquistar aquela terra. E aí a gente chega no último capítulo, e Josué vai fazer o seu último discurso. No último discurso, no versículo 2 do capítulo 24, Josué começa a mensagem dele assim: e Deus disse. Eu gosto disso. Eu gosto disso porque a mensagem de Josué não é o que ele diz, é o que Deus diz. E quando Josué vai falar, ele vai dar um resumo da história da aliança, desde a criação até o ponto que ele está, e vai contar das maravilhas que Deus fez, vai contar dos inimigos que Deus entregou. Mas o povo, apesar de tudo isso que eu falei para você, o povo ainda vacilava, parte do povo. E aí a gente chega no versículo 15 do capítulo 24, que eu vou ler para você. Já concluindo o sermão dele, olha como Josué vai concluir. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis, se os deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Curve a sua fronte, feche seus olhos. Pai, a gente relembrou aqui em rápidos instantes a história da salvação. Pai, essa é uma história que me faz tremer todas as vezes que eu reflito nela. Essa é uma história que me faz tremer porque eu sei que eu faço parte dessa aliança, Pai. Essa é uma história que me faz tremer porque eu sei que tem momentos na minha vida que eu vacilo e não sou absolutamente fiel à Tua lei, ao Teu mandamento. Mas eu já experimentei na minha vida, Pai, que todas as vezes que a gente consegue, por Tua graça, te honrar, te obedecer, a bênção vem. A graça é derramada, a misericórdia é manifestada, o perdão vem sobre nós. Pai, assim como Josué, nesse ponto da sua vida, perto da sua morte, renovou a aliança, que a gente hoje renove a aliança. Faz isso com a gente, Pai, faz isso com as famílias que estão aqui, com as famílias que acompanham essa transmissão, com as famílias que vão assistir depois essa reflexão. Abençoa e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. É muito interessante, porque tudo que eu falei para vocês até agora tem a ver com um cenário de batalha e de guerra. A gente está falando de exércitos, de reis que são conquistados. Mas você precisa fazer o link, fazer a conexão da narrativa bíblica com a essência do que Deus está falando. Quando a narrativa bíblica começa, Deus decide, atenção, Deus decide que Ele vai contar a história da salvação através de famílias. Antes do pecado, Deus cria um homem, vê que ele está só, dá um golpe nele e faz ele dormir. Tira sua costela e faz uma mulher, Adão e Eva. E a história começa a ser contada através de uma família. E a história da salvação, ela vem sendo contada, ela vem sendo dramatizada até hoje através de famílias. Você chega lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, Deus tira Abraão do meio de deuses pagãos. Abraão, ele era um cara que adorava divindades.
Ele não era um cara religioso na sua fé ao Deus único, vivo e verdadeiro da Bíblia. Mas Deus vai lá e fala: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você um cara grande. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, na história da salvação, não importa a batalha que tenha, o negócio de Deus é salvar famílias. Aí a história começa, aí você tem o evento da Páscoa. O que é o evento da Páscoa? No dia da Páscoa, todas as famílias pegam um cordeirinho, mata o cordeirinho, sacrifica o cordeiro, come o cordeiro. Se a família for pequena, chama a família vizinha para comer esse cordeiro, porque não pode sobrar nada. Mas o sangue, vocês vão espalhar nas ombreiras das portas, porque onde tiver esse sinal, o sangue do cordeiro, o anjo destruidor não entra, porque eu protejo. De novo, a Páscoa é a libertação e a salvação de famílias, e famílias saem. É isso que vai acontecendo na história da salvação. Josué, quando está para entrar, ele entra com famílias, aquelas que foram libertas lá do Egito. Aí Josué entra, quando ele está para morrer, ele conta toda a história do que Deus fez. Mas como é que ele conclui? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Família. Família é o que mexe com o coração de Deus. Por isso tem bênção na aliança, porque tem bênção na família, e na família que honra a aliança com Deus. Famílias em crise se explicam por causa de fraquezas na aliança com Deus. Eu posso dar a minha vida pela Regina, eu posso dar o meu corpo para ser queimado pela Regina, eu posso dizer para a Regina que eu a amo todo dia, o dia inteiro, mas se eu não tiver Deus e Cristo e o Espírito como centro da minha vida, esse meu amor será bizarro e não vai servir de nada, porque sem Deus não tem família. Presta atenção nisso. Família. É assim que ele termina. Família é um negócio tão sensacional que é Paulo que vai dizer aos Efésios: eu digo para vocês um mistério do marido e da esposa. E esse mistério que eu estou falando para vocês é sobre Cristo e a igreja, o noivo e a noiva. É a metáfora, é a ilustração mais profunda, mais fantástica que Deus escolhe para exemplificar o relacionamento de Cristo com a igreja. É uma família. Nós somos a noiva, é uma família. Então, ele chega aqui e ele dá essa declaração, e ele faz essa declaração, e dessa declaração eu quero extrair 2 ensinamentos para a gente. O primeiro está na primeira parte do versículo. Eu vou repetir para você somente a primeira parte de Josué aqui, o capítulo 24, versículo 15. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis, se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Até aqui. Olha só, tem bênção na família, porque o amor precisa ser voluntário. Só tem bênção na família porque o amor é voluntário. Quando Josué faz o grande discurso dele, se você ler depois, o discurso de Josué é tremendo. O último discurso da vida dele. Quando ele começa o versículo 15, ele dá 3 opções. Ele fala, vocês podem escolher. Vocês podem servir a Deus. E aí Deus com D maiúsculo, o nosso Deus. O Deus que nos livrou, o Deus que abriu o mar, o Deus que nos trouxe aqui. O Deus que fez a gente conquistar essa terra, o Deus que derrotou 31 reis. Vocês podem servir esse Deus. Ou
Se vocês querem servir os deuses dos vossos pais além do rio, o que ele está falando? O que eu citei para você agora há pouco. Quem eram os deuses dos vossos pais? Quem eram os deuses de Abraão antes dele ser povo de Deus? Povo de Israel. Olha eu aqui me sufocando de novo. Quem era? Era um cara que batia tambor toda sexta-feira à noite. Era um cara que tinha outros deuses. Então ele está falando, cara, é sério mesmo? Vocês que foram tão abençoados, vocês vão querer servir esses deuses? E aí ele dá outra opção, ou os deuses dos amorreus. No discurso dele, ele cita o nome dos povos que foram encontrados em Canaã. Heteus, Eveus, Jebuseus, Amorreus, Fariseus, todos os zeus. Tudo gente que sacrifica criança, que faz prostituição cultural, gente que adora entidades as mais diversas, milhares, centenas de deuses. Então, Josué, ele chega nesse momento, chama os principais do povo, a liderança do povo, o povo, e ele faz esse discurso, e chega nesse momento, ele fala, vocês têm que decidir, vocês têm que escolher. O casamento, ele não é simplesmente, ele não tem simplesmente o propósito de unir duas pessoas para fazer duas pessoas felizes. Seria muito pouco. Se for só isso, então Hollywood está certo, a Globo está certo, as novelas da Record, as mexicanas da Band, está tudo certo. Se fosse só isso. É isso, mas não é só isso. É muito mais profundo. O casamento, ele tem o propósito de manifestar a glória de Deus agora e para as gerações vindouras. A gente estava essa semana cantando em casa, eu sou um excelente cantor, eu comecei a cantar, não foi louvor, não foi hino. Eu cheguei e falei, pessoal, vou cantar uns corinhos de vigília. E comecei a cantar uns. A tal ria, porque a tal está gordona, mas ela continua cantando. E a tal, o pessoal fala que a tal é mais velha que eu, porque todo hino antigo que eu puxo, a tal já sabe a letra. O pessoal fala, nossa, tal, a gente nunca ouviu. Ela, mas eu sou raiz, né? Aí eu comecei a cantar. E a gente começou a lembrar daqueles corinhos que a gente começava a cantar em vigília e não acabava nunca. Por exemplo, segura aí. Tem um assim, ó, vocês vão lembrar. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Bom, essa era a primeira parte, a introdução. Aí na vigília você descobria que cada irmão tinha uma frase. Aí o outro continuava, levantemos nossas mãos para a glória. Aí vinha o outro, de mãos dadas todos juntos. Cara, e aquilo não terminava nunca. Eu lembro de uma vigília que eu estava, e eu ficava olhando assim, quem vai entrar agora? E eu estava perdido, eu não sabia nada, eu só sabia a primeira. A gente ficou uns 40 minutos naquela vigília, nesse louvor. E a gente foi lembrando em casa e dando risada. Aí a tal puxou uns mais antigos que nem eu conheço. O que foi legal? O Theo gosta de assistir 3 Palavrinhas. Aí o Theo queria entrar, porque o Theo ele quer entrar na conversa, mesmo sem ser antigo. Aí ele entrou com um louvor lá que eu não lembro agora, mas é um louvor que canta nos 3 Palavrinhas, e a gente ouve o Theo lá no canto, cantando. E eu falei, caramba, Theo, e esse também é de vigília. Por que o Theo estava cantando?
Porque os pais estão colocando coisa boa para ele ouvir e assistir. Porque é missão do Mateus e da Tal comunicar para o Theo a glória de Deus que se manifesta entre nós. Casamento não é só para fazer dois seres humanos caídos felizes, porque eu sou um ser humano caído, a Regina é um ser humano caída. E quando a gente se une, dois caídos pecadores se unem. E onde tem dois caídos pecadores, vai ter problema. O que isso tem a ver com? Existe bênção na aliança porque o amor é voluntário. O casamento tem uma profunda lição ensinada no Éden, que muita gente deixa se perder. A gente fala nos sermões, quando a gente ministra cerimônias de casamento, e todo mundo acha que aquilo é só para cumprir protocolo. Não é. Quando você se une a uma pessoa, dois são feitos um. Tem unidade. Só que unidade dá trabalho. Unidade dá trabalho. Unidade não é fácil. Você viver em unidade dá trabalho. Por quê? Porque a gente vem de planetas diferentes, cara. A Regina morava em Campinas, no centro de Campinas, com um pai classe média, católica, e aprende e traz um monte de tradição legal, boa. E eu reconheço isso. Muito do que a Regina ela aprendeu no catolicismo. Eu acho que o carinho que ela tem até hoje pelo presbítero Zé, é porque o presbítero Zé soube fazer essa leitura e respeitar a Regina. E teve pessoas aqui que não respeitaram isso na Regina. Entendeu? Então, ela traz, só que eu venho e ela era ela e uma irmã, eu venho de 5 irmãos. Eu venho de uma família que acha fubá, água e sal um banquete. E já percebi que muita gente aqui também. Para a Regina se acostumar com fubá, água e sal, que eu falava, a Regina é tão bom. A primeira vez que ela comeu, ela é muito educada. A Regina é muito educada. Ela comeu assim, ela falou, é bom, mas Edmilson, eu vou ficar com isso aqui. O casamento, gente, eu preciso comunicar a glória de Deus, e a unidade é difícil, e o Evangelho vai dizer, é impossível servir a 2 senhores. Um casal que não tem unidade, onde cada um serve um senhor, cada um para um lado, tem problema. De novo, a crise no casamento, nem sempre, mas invariavelmente, ela tem a tendência de ser um sintoma de uma crise espiritual. Crise no casamento, ela tem muito a ver com uma crise espiritual e as famílias não fazem essa associação. Às vezes você precisa curar o teu relacionamento com Cristo, com Deus, para somente então poder... fulano não muda, fulana não muda, mas de repente a mudança sou eu que tenho que fazer. A mudança é minha. Então eu estava falando para você, planetas diferentes. Eu venho de uma família, a Regina de outra. Na família da Regina, tudo funcionava certinho, tudo, os horários, o passeio, o lazer, a viagem, isso, aquilo. Na minha família, cara, era tudo um trupé. Qual família está certa e qual está errada dessas duas? Nenhuma. Nenhuma. Elas só são diferentes. Só que agora eu e a Regina, a gente se junta e nós vamos formar uma terceira família diferente. Vocês estão entendendo? Então, a unidade, ela é um problema, o ser um. Mas quando a gente se une e é feito um, eu não sou diminuído, eu não fico menor, eu não saio perdendo. Eu estou me unindo a Rê para ser um com ela e ela comigo. Grava o que eu vou falar para você agora, porque muito casal no século 21 não entendeu ainda.
Tem muita gente dentro do casamento, onde casou para ser um, procurando autonomia. Eu quero independência. Eu quero a minha grana. Eu tenho o meu nível social. Eu não dependo deste cara. Eu não dependo desta mina. Então, grava o que eu vou te falar agora. A autonomia nunca vai produzir unidade. Autonomia não produz unidade. Você pode crescer na carreira, você pode conquistar coisas, mas entenda, quando você casou, você passou a ser um. Se eu ganho 10 mil, a Regina ganha 1.000, eu e ela ganhamos 11. Se eu ganhar 1.000 e ela 10, eu e ela ganhamos 11. E isso não é demérito para mim, nem para ela. Porque em Cristo eu e ela somos um, nós temos uma unidade. Eu e a Rê não temos senha secreta. A Regina conhece todas as minhas senhas. Ela consegue desbloquear meu celular a hora que ela quiser. Aliás, meu celular vive mais na mão dela do que na minha. Verdade, houve um verdade aí. Verdade. Portanto, presta atenção, a autonomia não produz unidade. Qual é o grande inimigo da unidade no casamento? O orgulho. Porque o orgulho só pensa nos seus interesses. Aos Coríntios 13, na primeira carta, versículo 5, Paulo afirma que o amor não busca os seus próprios interesses, mas o orgulho só pensa em si. E a gente tem visto muito casamento ser desfeito por causa de autonomia. Ah, não teve traição, não teve isso, não teve aquilo, mas teve um orgulho exacerbado. E orgulho não produz unidade. Portanto, a bênção na aliança, ela é abençoada porque o amor é voluntário, porque eu escolho, porque eu decido, porque eu dobro os meus joelhos todo dia com a Rê, e porque a gente decide que em casa a gente vai honrar, por mais que o mundo ache ridículo, por mais que as pessoas critiquem, ah, isso é antigo, isso não funciona. Funciona, cara, em nome de Jesus funciona. Porque todo dia a gente vai dobrar os joelhos e a gente vai buscar aquele que criou o projeto, aquele que criou a família e aquele que vem voltando para buscar famílias. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a profundidade do que Deus decidiu fazer na narrativa bíblica? Deus, ele decide em toda a Bíblia, ele vai espalhando as famílias dele. Você tem família de tudo quanto é jeito na Bíblia, família cheia de defeito, de pecado, que tomba, que cai, que erra, e Deus vai recuperando, vai levantando, vai salvando, vai curando, e eu falo, opa, se esse pessoal está sendo curado, está sendo salvo, está tendo jeito para eles, tem jeito para mim e para a Regina. Eu não estou fora. Porque eu faço parte do pacto, eu faço parte da aliança. A segunda lição desse versículo, que eu quero destacar para você, é justamente o último verso, a última linha. Porém, quanto a mim e a minha casa, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Tem bênção na aliança, porque tem fidelidade ao Deus do céu. Alec, ele era um ecologista, eu não sei se ele está vivo ainda, porque o seu testemunho, a sua história, vem antes do ano 2000. Alec, ele estava trabalhando no porto de Wellington, na Nova Zelândia. E trabalhando ali um dia, por algum motivo, não sei o que ele fez, ele deixou a aliança dele cair na água. Num local onde, segundo ele conta, tinha uma profundidade de uns 3 metros. Alec tinha 3 meses de casado. E Alec, ele conta que ele mergulhou na hora, não achou. Chamou outras pessoas, ninguém achou a aliança. E ele ficou arrasado, ele falou, não, eu tenho que achar minha aliança, eu vou achar minha aliança.
Ele pegou uma âncora e jogou mais ou menos na direção onde ele viu cair, onde ele achou que caiu a aliança dele, porque ele pensou, bom, a âncora é pesada, ela vai cair, vai bater lá e eu vou saber o local mais ou menos quando eu mergulhar. Mergulhou, não achou. Não achou. E Alex segue a vida dele. Mas ele acreditava que ele ia achar a aliança dele de novo. Antes de continuar a história do Alex, teve uma vez, eu narro isso num livro meu, e já contei aqui para algumas pessoas, também antes dos 3 meses, eu e a Regina nos casamos e a gente foi para a praia. Me parece que o pessoal do Parque Itália gosta de ir na praia. E eu vou baixar um decreto aqui, se o conselho aprovar, fica proibido postar foto de praia. A gente trabalhando, dando um ralo, né, Eli? E fica ali, compra chapéu, óculos, vestido, quer mostrar para todo mundo. Que absurdo é esse? Eu estava na praia com a Rê. E o tonto aqui, eu tirei a aliança. Sem a Regina ver, eu estava dentro da água. Eu tirei a aliança e enrosquei no meu calção, na sunga. Aí cheguei para a Regina, que é um bobo. Falei assim, Rê, olha, a onda levou. A Regina falou, Edmilson, que absurdo. Você é muito descuidado. Como eu pude casar com você? Não, ela não falou isso. Desculpa aí, Rê. Foi mais forte que eu. Aí eu vi que ela ficou muito tensa, muito apavorada. Aí eu peguei a aliança e falei, não, tá aqui, estou brincando, pegadinha. Aí eu tomei uma bronca. Porque a primeira bronca foi assim, poxa, você foi descuidado, como é que você não viu? Mas na segunda, aí foi bronca. Aí foi bronca, mas bronca, cara. Eu queria me afogar ali, o que era fácil, não nada. Aí ela falou, Edmilson, você é irresponsável, você não tem juízo. Do seu dedo, nenhuma onda ia levar. Só se um tubarão viesse e mordesse seu dedo. Agora, do calção, Edmilson, uma onda mais forte levava e nunca mais. Essa aqui, eu não perdi. Está aqui. O Alex, ele voltava de 2 a 3 vezes por ano, lá no porto de Wellington, na Baía de Wellington, na Nova Zelândia. Ele contratava mergulhadores com máscara, tubo de oxigênio, e ficava horas procurando a aliança, porque ele tinha convicção que ele ia recuperar a aliança. Anos. Você fica pensando, pô, mas era mais barato comprar outra aliança do que gastar toda essa grana. Mas ele queria a aliança dele. E a aliança dela, a esposa dele, por nome Raquel, Alex e Raquel. Até que anos depois, num dia de frio, ele mergulhou, ele está lá com outros mergulhadores, e estão lá um tempão lá embaixo. E ele conta que o frio era muito grande, e ele embaixo d'água tremendo. Eu não sei o que é isso. Nunca tive essa experiência. E ele conta que nesse momento ele orou. Ele falou, poxa Deus, seria tão legal se eu pudesse encontrar agora a minha aliança. Ele conta que ele virou, bateu o olho, como daqui onde está o Maico, e ele viu a âncora, que há tempos ele não via. Por quê? Imagina, você sai de um lugar, volta num lugar, sai de um lugar anos, é água. Você mais ou menos, você não consegue marcar exatamente onde era. Aí ele viu a âncora, ele foi até a âncora, ele chegou na âncora, 50 centímetros do lado ele viu o anel. Ele pegou, saiu. Ele fala que quando ele sai da água, o anel brilhava. Aí ele foi olhar lá dentro, Alex e Raquel. Sabe quando isso aconteceu? 16 anos depois. Cara, não desiste da aliança de Deus com a sua família. Não desiste da bênção da aliança na sua família. Não desiste.
O Ali que não desistiu e ele encontrou é um objeto, mas esse objeto é um símbolo, ele simboliza um pacto, e é um pacto até que a morte o separe. Para a gente concluir, a palavra aliança, em latim, é aligare. Aligare significa ligar a. Mateus 18:18. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado. Então presta atenção. Você vai mesmo desistir da sua aliança? E vai perder essa ligação com o céu? Está dando trabalho? Eu sei que dá trabalho. Um contrato, ele tem responsabilidades limitadas. Mas na Bíblia, uma aliança tem responsabilidades ilimitadas. É até que a morte o separe. Presta atenção. O noivo, ele vem vindo buscar a noiva. Você lê todo o Evangelho, você lê as cartas, você lê o Apocalipse, você vai perceber que Deus está voltando para salvar famílias. Não desista da sua família, porque Deus não desiste da sua família. Não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de esperar. Ao seu cônjuge isso, a sua esposa, o seu marido, presta atenção. Se acerta com Deus, se corrige com Deus. E deixa eu te falar, Deus vai abençoar, Deus vai quebrar esse coração endurecido. Existe bênção para a família. Por que você acha que o mundo tem tanto interesse em destruir famílias? Na história do planeta, por várias vezes, os inimigos da igreja já tentaram queimar Bíblias para acabar com o cristianismo. Os inimigos da igreja queimaram heróis da fé na fogueira, na forca, nas cruzes. Os inimigos da igreja degolam cristãos e não acabam com o cristianismo. Por que você acha que os poderosos desse mundo hoje decidiram, vamos destruir as famílias? Porque eles já sacaram que famílias é um negócio de Deus, famílias é um negócio de Deus antes do pecado, depois do pecado e será na volta dele. Presta atenção, por que é que o mundo tenta desconstruir e desfigurar as famílias, criando 200 tipos de gênero? Ridicularizando famílias, falando que a família está ultrapassada, que a família patriarcal acabou, que a família patriarcal é isso, é aquilo, mi. Deixa eu te dizer, a família bíblica nunca acabará. A sua família nunca será destruída, a sua família nunca será envergonhada, porque o Deus de Israel guerreia pela sua família, porque existe bênção na aliança. Você não está sozinho. Você não está sozinho nessa batalha. Bênção na família. Tem fases difíceis? Tem, lógico que tem. Nós estamos num mundo caído e cheio de pecado. Mas dobre os joelhos, em uma atitude de humildade, clame ao teu Deus. A bênção virá sobre a sua casa. Porque aliança é ligação. Ligue-se com o céu, cara, e não permita que nada e nem ninguém desligue a tua comunhão com o Pai, porque a nossa aliança só faz sentido se estiver ligada com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.